Muita coisa está acontecendo no mundo. À medida que o mundo continua mudando e os Estados Unidos continuam se debatendo, essa é a palavra certa, para encontrar uma solução que os tire de sua posição cada vez mais desesperadora na Ásia Ocidental, temos cada vez mais notícias de última hora. Mais cedo hoje, gravamos uma sessão muito importante com nossos membros fundadores, Larry Johnson e Pepe Escobar, e contamos a vocês sobre uma série de medidas realmente ruins. Quer dizer, essa é uma forma gentil de dizer que Trump tomou para os Estados Unidos encontrarem uma saída, mas obviamente não conseguiu fazer isso. Então estou aqui com meu muito querido amigo e colaborador de renome e respeito mundial, que temos muito orgulho e o privilégio de ter conosco, Parveen Swami. Ele vai nos dar sua interpretação dos acontecimentos que foram discutidos mais cedo hoje. Há uma pequena notícia adicional que vou acrescentar depois de relatar quais são esses acontecimentos. Isto é o Transition Protocol. Se você gosta do que fazemos, peço que clique nos botões de curtir e de se inscrever. Clique também no botão de notificações. Vá ao Substack com o mesmo nome, Transition Protocol, por $5 por mês. Vamos entregar essas notícias de alta qualidade na sua caixa de entrada 2 vezes por semana. Então, seja bem-vindo para Vem. Deixe-me relatar o que chegou até mim por meio das minhas fontes, dos meus contatos e que discutimos mais cedo hoje. Mas é claro, teremos o privilégio de ouvir a sua perspectiva. E isso é muito importante, porque tem um profundo respeito não só do nosso público, mas também de muitos tomadores de decisão que eu conheço pessoalmente. Então foi isso que aconteceu. Em maio, Tulsi Gabbard, que era chefe da DNI, a Inteligência Nacional dos Estados Unidos, fez o que achou que seria uma jogada muito inteligente. Ela entrou em contato com o presidente da região curda no Iraque, Netirvan Barzani, estabeleceu um canal e disse: bom, sim, este vai ser um ótimo canal indireto para se comunicar com a IRGC, porque era bastante conhecido que Netirvan e o chefe da IRGC, o general Vahidi, mantinham contato. Quer dizer, não necessariamente amigos, eram apenas contatos. E ela basicamente estabeleceu um canal. E antes de fazer qualquer movimento significativo nessa direção, Trump, que vinha cultivando uma relação com o marechal de campo paquistanês, fez um pedido, depois de fazer de tudo para cair nas graças dele. Disse: você poderia, por favor, me colocar em contato com o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana? Quer dizer, até para alguém que é um observador leigo dos acontecimentos mundiais, isso me parece amadorismo. Acontece que eu sei que o marechal de campo Azim Munir é um sujeito muito inteligente, extremamente experiente. Independentemente de você aprovar ou desaprovar o que ele faz, não dá para dizer que ele não é uma pessoa inteligente, muito competente. Pelo que apurei, pelo que entendo, ele disse a Trump, em palavras educadas: você está fora da realidade só de me pedir para fazer algo assim. Eu não vou fazer isso. Porque se eu fizesse qualquer coisa minimamente parecida com o que você quer que eu faça, nunca mais, em hipótese alguma, eu seria convidado a voltar ao Irã. Então Trump ficou decepcionado. E a partir daí, passou a ter má vontade com Azim Munir. Também vimos reportagens dizendo que ele estava se afastando de Azim Munir, que queria ir ao Catar, queria ir ao Omã e assim por diante. Só que quando ele foi até lá e eles procuraram Teherã disse: não. Nós temos nossos contatos e você sabe quem são. Volte. Fale com Azim Munir. Então Trump estava frustrado. Naquele momento, Trump teve uma ideia brilhante. Brilhante mesmo. Ele voltou ao seu caso de sucesso na Venezuela e disse: por que não retomamos aquilo? Não estamos avançando em nada. Ele mandou quem quer que fosse restabelecer o contato, que já tinha sido estabelecido, mas estava adormecido, com o presidente da região curda em Erbil. E disse: por favor, faça contato com o general Vahidi. Nós realmente queremos fazer um acordo. E aqui estão bilhões e bilhões de dólares que vocês podem oferecer a eles. E eles vão ser nossos amigos.
Sabemos que eles não representam os mulás, blá blá blá. Toda essa bobagem. Não faço ideia de por que Noshirwan achou que podia fazer algo tão estúpido e insano assim. Mas nós noticiamos isso, e agora 2 dias depois a Axios está confirmando. A Axios é uma boa fonte, porque é muito próxima do governo Trump. Aí. Sim. Fizemos um contato por meio de Noshirwan. Bem, era um canal diplomático, era um canal de bastidores. Não. Nada disso. Foi uma tentativa de subornar o general Vahidi. Foi uma tentativa de criar uma ruptura na liderança. Foi uma tentativa de comprar a liderança, de reproduzir a suposta habilidade deles de subornar pessoas, de dividir pessoas, que eles já tinham demonstrado antes na Venezuela. Bem, segundo nossas informações, Vahidi recebeu a ligação, ouviu pacientemente e então disse a eles: nunca mais me façam esse tipo de ligação. E não quero ouvir isso. Você está me pedindo para cometer traição, e eu não vou aceitar isso. E então, ele foi imediatamente falar sobre isso com o líder supremo, Mustafa Khamenei. Claro, como você sabe, isso foi rejeitado de imediato. Mustafa Khamenei, por meio de outro contato, entrou em contato com Asif Munir, seguindo a orientação de Mustafa e do general Vahidi. E a liderança iraniana contou ao Paquistão o que havia acontecido. O Paquistão, então, compartilhou o que havia acontecido anteriormente. Então todos voltaram a estar alinhados. Então aqui está uma tentativa de Trump que demonstra para nós que ele está se debatendo, mas a análise pertence à sua área. Eu só estou relatando os fatos, tal como os conheço. Obrigado. Muito obrigado, Zulfikar, por me receber no seu canal. Você é muito bem-vindo. Tudo o que você disse simplesmente mostra que Trump e os Estados Unidos não entendem nem o Irã, nem o Paquistão. O Irã não é a Venezuela. O Irã está enfrentando uma ameaça existencial. Para o Irã, é um cenário completamente diferente. E até mesmo entrar em contato com o general Vahidi e tentar suborná-lo com bilhões de dólares ou qualquer que seja o valor, é, na verdade, um ato desesperado e insano. É assim que eu colocaria. Na verdade, se você observar, talvez depois disso que aconteceu, foi que a liderança iraniana passou a falar repetidamente sobre dissuasão. E quando eles falam em dissuasão, estão falando dos dois elementos atuando juntos, o componente militar e também o componente político ou diplomático. Então agora eles estão trabalhando em conjunto. E também sabemos que os iranianos fizeram recentemente uma reestruturação militar. Nessa reestruturação, temos agora o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, General Rezaei. Depois, temos o presidente como presidente do Conselho, o presidente Pezeshkian, e ele preside esse Conselho Supremo de Segurança Nacional. E eles se reportam ao líder supremo, Mustafa Khomeini. Então veja, a questão é que para os iranianos não se trata de dinheiro de forma alguma. Eles têm um objetivo definido. E esse objetivo foi repetidamente exposto por Abbas Araqchi. Não aceitaremos um cessar-fogo. Não queremos que essa guerra volte a acontecer jamais. E se você observar com muito cuidado como as coisas se desenrolaram nos últimos 5 meses, grande parte do que eles pretendiam alcançar, os iranianos já alcançaram. Mas isso é algo sobre o qual vamos falar daqui a pouco. Agora, deixe-me comentar sobre o Paquistão. A coisa simples que Trump deveria saber é a própria história dos Estados Unidos com o Paquistão. Se ele tivesse apenas revisado isso, ou se seus assessores tivessem lhe dito que quando se trata dos chefes do exército paquistanês, eles jamais abririam mão da segurança nacional. Não se trata do marechal de campo Asim Munir. É algo que eles nunca fizeram. Vou dar 2 exemplos. E ambos têm relação com a América. Os laços dos Estados Unidos com o Paquistão. Uma delas é que quando a Índia realizou seu teste nuclear, em maio de 1998, os americanos estavam desesperadamente tentando impedir que o Paquistão fizesse seu próprio teste nuclear. Vamos dar dinheiro ao Paquistão.
vamos fornecer caças F-16. E Strobe Talbot, que na época era amigo próximo do presidente Clinton e também subsecretário de Estado dos Estados Unidos, tentava entrar em contato com o primeiro-ministro Nawaz Sharif. Ninguém no gabinete dele atendia o telefone. Por fim, ele conseguiu falar com o general Jehangir Karamat, que o convidou. Certo, venha ao quartel-general. Quando ele chegou lá, o general Karamat disse diretamente a Strobe Talbot: olhe, nós vamos cuidar do nosso interesse nacional e da nossa segurança nacional. E estou dizendo tudo isso porque Strobe Talbot escreveu em seu livro. Eles não fazem concessões. Eles foram testados. Da mesma forma, quando aconteceu o 11 de setembro, por favor, lembrem-se de que o presidente Bush declarou, sabe, que foi dado um ultimato ao mundo, assim como ao general Musharraf. Ou vocês estão conosco, ou não estão conosco. E Musharraf imediatamente disse, nós estamos com vocês. Mas Musharraf fez exatamente o que precisava fazer pelo seu país. Então, o ponto que estou levantando é que, se eles olharem para o próprio histórico de relações com o Paquistão, os generais paquistaneses e seus chefes do exército nunca fazem concessões. Há tantos exemplos que eu poderia dar. Então, esperar que Azim Munir faça algo assim é absolutamente insano, pela simples razão de que ele sabe qual é o interesse nacional dele. E para deixar claro qual é o interesse nacional dele, ele sabe que hoje está numa posição muito boa. Vou dar 3 pontos. No que diz respeito a Azim Munir, ele é o mediador de que Trump não pode prescindir. Veja, hoje Trump está falando de uma guerra econômica com o Irã. Mas a questão é que em algum momento ele terá de voltar à diplomacia. E com quem ele entra em contato? Com o marechal de campo Azim Munir. Não há mais ninguém. Então, no que diz respeito a Azim Munir, a tarefa dele está bem definida. Ele busca criar uma estrutura regional para a Ásia Ocidental. Algo que discutimos, acho, no nosso último episódio, na nossa conversa. E não é só isso. Ele também está olhando além. Está olhando para uma estrutura islâmica. Portanto, existe uma estrutura regional. Há uma estrutura islâmica. E como parte dessa estrutura na África, agora eles firmaram um acordo de cooperação em defesa com a Somália. Talvez façam o mesmo com mais nações muçulmanas na África do que no sul da Ásia. Vemos as relações entre Bangladesh e Paquistão, o quanto elas se fortaleceram em tão pouco tempo. Então veja, essas são as questões ligadas à construção de uma estrutura islâmica. O Paquistão está em uma posição geopolítica excepcionalmente elevada, e Trump deveria estar ciente de tudo isso. Portanto, esperar que o marechal de campo, Azim Munir, comprometa a segurança nacional do seu país é estupidez. Nada além disso. Ou é simplesmente o desespero de um homem que não tem opções. É assim que eu, sabe, analisaria a situação. Bem, foi assim que Larry Johnson e Pepe Escobar também analisaram a situação mais cedo hoje. E quando fui informado sobre tudo isso por pessoas que estão em círculos de tomada de decisão em níveis muito altos, tanto em Teherã quanto em Islamabad, elas estavam, na verdade, rindo disso. Elas diziam, como esse sujeito pode ser tão estúpido a ponto de pensar que alguém como Azim Munir, alguém como o general Fahidi, agiria contra os interesses nacionais e trairia o país por alguns bilhões de dólares, como se alguns bilhões de dólares fossem comprá-los. Mas a questão maior que eu gostaria de colocar para você, Parveen, é a seguinte. Quando você tem alguém tão desprovido da capacidade de pensar, estou falando do Trump, tão narcisista, tão egocêntrico, tão, sabe, completamente incapaz de manter um pensamento por mais de 5 minutos, como você vê isso terminando? Quero dizer, eu gostaria de compartilhar com você algo que comecei a discutir brevemente. Recebi uma informação de Larry Johnson de que, insatisfeito com Azim Munir, ele agora quer dar um tapa nas mãos ou no rosto de Azim Munir, ou seja, lá o que ele queira fazer, impor algumas sanções econômicas.
Antes mesmo de falar com alguém em Islamabad, posso dizer que eles vão falar, cai fora. Não vão reagir de forma alguma positiva. E ele só vai prejudicar a si mesmo. Então, como é que vamos sair dessa confusão? Veja, o que aconteceu é que primeiro precisamos olhar o quadro geral do que está acontecendo na Ásia Ocidental. Quando olhamos para lá, no que diz respeito a Trump, o que ele vem tentando fazer é abrir o Estreito de Hormuz. E todo mundo sabe que simplesmente não há nenhuma opção militar para abrir o Estreito de Hormuz. Por outro lado, as Forças Armadas iranianas têm muitas opções militares contra os Estados Unidos. Agora, o que ele fez mais recentemente foi o seguinte: se você olhar as redes sociais dele, do presidente Trump, verá que ele declarou que Hormuz agora é território americano. E quando você declara algo assim e publica nas redes sociais, o que está dizendo é que tem de defendê-lo. Não. Isso é uma questão muito séria. Isso significa que você tem que defendê-la. Agora, como você vai defendê-la quando não tem nenhuma opção militar? Então, sabe, alguns dias atrás eu falei sobre isso. Eles estão considerando uma opção nuclear? Talvez eu tenha sido o primeiro a mencionar isso, porque eu disse que os americanos têm um histórico de usar isso. Eles são o único país que usou armas nucleares. Nenhum outro país usou. E então, sabe, depois de 3, 4 dias, uma parlamentar republicana, Taylor Greene, publicou um longo post nas redes sociais dizendo que sim, a opção nuclear está sendo discutida. E então vejo muitos outros analistas americanos falando dessa opção nuclear. Então, o que precisamos entender é que os Estados Unidos têm uma política de primeiro uso. Isso significa que as armas nucleares táticas fazem parte, sim, da guerra convencional. E hoje existe capacidade para isso. A tecnologia existe. É possível usar uma arma nuclear tática de baixíssimo rendimento para abrir o Estreito de Hormuz. Tudo isso existe. Está tudo aí, entende? Mas é claro, as consequências disso, mesmo que façam isso e abram o Estreito de Hormuz, serão devastadoras para os americanos e para o mundo. Porque, na verdade, até hoje, usou armas nucleares. Há países, a Rússia, que tem uma política de primeiro uso. Mas a questão é que depois que os americanos usaram isso e as pessoas viram a devastação causada por aquilo, as 2 bombas usadas em Hiroshima e Nagasaki eram, na verdade, armas táticas, com um rendimento de apenas 15 quilotons. E veja a devastação que provocaram. Mas é claro, hoje existem armas muito menores, armas pequenas, que podem ser disparadas de um canhão. Sabe, armas nucleares que podem simplesmente destruir tudo numa pequena área de explosão e radiação. Então tudo isso é possível. Mas as implicações são muito graves, não só para a América, mas para a proliferação nuclear no mundo. Então, o ponto que estou levantando é que no que diz respeito ao Hormuz, ele está absolutamente desesperado para controlar o Hormuz. E isso é algo sério. E eu não duvido de nada vindo dele, porque no que diz respeito aos assessores, eles estariam discutindo isso. Na verdade, muita gente disse, analistas americanos, que a questão nuclear foi discutida porque ela faz parte da guerra convencional. Eles têm uma política de primeiro uso. Então o que estou dizendo é, não descartem isso de forma alguma, que ele possa usá-la, porque para ele o fim do petrodólar não é aceitável. Agora eis a ironia. A ironia é que, obviamente, J.D. Vance, o vice-presidente, faz parte do círculo interno. E ele, em um dos canais, eu ouvi dizer muito claramente que o dólar americano não vai mais continuar sendo a moeda de reserva do mundo e que os Estados Unidos têm de aprender a não viver barato. Então, em outras palavras, ele é contra armas nucleares. Ele é contra os Estados Unidos continuarem com a guerra. Portanto, existe uma clara dissonância no domínio público entre o presidente e o próprio vice-presidente dele. Essa é uma parte. Esse é o componente militar. Agora, quanto à diplomacia, ela não está funcionando de jeito nenhum.
porque, como você sabe muito bem, este memorando de entendimento foi assinado no dia 17 de junho, e quanto aos 60 dias, eles já terminaram. E os iranianos agora apresentaram condições muito mais duras, muito mais rigorosas, para reabrir o Estreito de Hormuz. E nós conhecemos as condições. Eles já tiveram recentemente uma conversa com os omanenses, que representam o outro país costeiro. E agora parecem ter chegado à conclusão, embora ainda não tenham anunciado isso publicamente, mas certamente vão anunciar muito em breve, de que será usada apenas a Rota do Norte, a rota iraniana, tanto para a entrada quanto para a saída. E estão falando em cobrar um imposto de 7% sobre o valor da carga. Então, estamos falando de no mínimo 100 bilhões de dólares por ano que os iranianos podem arrecadar. E isso está muito sob o controle do Irã. Agora, o ponto aqui é que no que diz respeito ao presidente Trump, como ele agora impôs uma guerra econômica, já vou chegar a isso. Então, os iranianos vão pedir esse dinheiro em yuan. E também querem que todas essas sanções contra eles sejam suspensas imediatamente, para que possam vender seu petróleo, seu gás e seus produtos petroquímicos. E querem que todos os ativos congelados sejam liberados. Quando se olha para os ativos congelados, o valor chega a algo como 120 bilhões de dólares. Então, isso precisa ser resolvido por meio de negociações. E quem vai negociar? Quem será o mediador? O Paquistão. E claro, eles também disseram que deve haver paz em todas as frentes. Eles precisam fazer os israelenses concordarem com isso. E também disseram que os americanos devem retirar suas forças, basicamente da Ásia Ocidental. Quanto aos americanos, hoje eles retiraram suas forças do Golfo Pérsico. Começou a retirada das tropas dos Estados Unidos de lá. Então, o ponto que estou levantando é que no que diz respeito à diplomacia, as condições dos iranianos são muito duras, extremamente duras. Agora, cabe ao presidente Trump decidir se quer voltar a conversar ou se não quer conversar. Porque no que diz respeito ao Irã, todo mundo está falando sobre isso. Eles certamente estão de olho no prazo de 3 de novembro, nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, e no que sairá disso. E, obviamente, sim, meu último ponto é sobre a guerra econômica. Mas eu falo disso depois. Você quer dizer alguma coisa? Eu só queria dizer a você, Parveen, que nossa própria apuração confirmou que Trump, de fato, perguntou ao general Kane: posso usar armas nucleares? Como se fosse, sabe, uma criança perguntando: posso usar aquele brinquedo? E Kane, segundo nossa apuração, e isso foi confirmado depois pela Axios e também por Marjorie Taylor Greene, que também tem boas conexões, disse, mais uma vez, você está fora de si só de discutir isso. Não. Send porge dat Israel nucleares. E that gets esse porcentagem dos países. Now, let me give you another perspective. This is from Tehran. And that perspective is that Isso vem de Teherã. E a perspectiva deles é a seguinte: eles sabem que essa discussão está acontecendo em Washington. Eles não se importam com isso. Quer dizer, obviamente se importam. Eles não querem ser atingidos por uma bomba nuclear, mas estão preparados para absorver esse castigo e revidar. Eu já disse isso várias vezes nesse canal. O Irã está a dias de instalar um dispositivo nuclear, dependendo da aprovação do líder supremo, em um míssil de longo alcance, muito sofisticado, capaz de atingir Israel, com certeza, e devastar Israel. Quer dizer, talvez até varrê-lo da face da terra. E quer dizer, sabe o que vem depois? Quem sabe? Mas também poderiam afundar um ou dois desses enormes navios-tanque. Então, o Irã não está recuando, não está cedendo. E agora, como discutimos antes, Trump está tão furioso com o Paquistão, com Azim Munir, que vai impor sanções. O que isso vai conseguir? Qual é a diferença entre Trump e uma criança que perdeu a cabeça? Sabe, deixe-me fazer 2 comentários sobre o que você disse até agora. Um sobre o Paquistão e outro sobre o Irã. Vou começar pelo Irã. Eu não vejo essa possibilidade de forma alguma se você está insinuando que os iranianos usariam uma arma nuclear.
Claro que eles têm a tecnologia, podem produzir uma, podem fazer isso muito bem. Poderiam ter feito, se quisessem. Mas eu não acho que farão isso. E a razão é muito simples. Eles sabem qual é a geografia deles, onde estão. Eles precisam viver ali. E o que estão tentando fazer é construir uma arquitetura de segurança regional, uma estrutura regional. E se usarem uma arma nuclear, nada disso acontece. Então essa é uma parte da questão. Eles podem estar pensando nisso, mas eu não acho. E certamente eles não notificaram. And then certainly they have not notified, I mean, they are member of the NPT. Quero dizer, eles são membros do TNP e são um Estado sem armas nucleares. E não violaram o TNP. Portanto, é improvável que os iranianos, na verdade estou convencido de que eles não vão declarar, de forma alguma, que têm armas nucleares. Tenham eles o que tiverem ou não tiverem, não vão fazer isso. Agora, passando ao Paquistão, veja, há algo muito interessante. Se o que você disse estiver correto, que eles impuseram sanções ao Paquistão, eu ainda não vi os detalhes. Mas o que eu vi foi a publicação do presidente Trump nas redes sociais, na qual ele declarou uma guerra econômica contra o Irã. E para contornar essa guerra econômica, o Paquistão tem um papel importante a desempenhar, um papel muito importante. Veja, se você olhar a publicação dele nas redes sociais, ele escreveu muito claramente tudo o que não pode ser feito. Ele não mencionou portos, mencionou aeroportos. Ele não mencionou os portos, que são muito importantes, e não mencionou em nada as rotas terrestres. Agora, se eu comparar isso com o que está acontecendo no terreno, sabemos que há 6 rotas terrestres pelas quais os paquistaneses estão ajudando os iranianos. E também sabemos que existem esses 3 portos do Paquistão: Karachi, Port Qasim e Gwadar. Mais uma vez, eles estão sendo usados para ajudar o Irã. Então o ponto que estou levantando é que, independentemente do que ele possa dizer, talvez haja um desencontro entre Bessent e Trump. Ou talvez eu não esteja a par de saber exatamente se Trump falou com Asim Munir sobre essa questão. Eu não sei. Mas Trump entende que o Paquistão é importante para ele, porque também sabe que pode continuar fazendo essa pose. Mas, no fim das contas, terá de recuar e aceitar o que J.D. Vance disse publicamente. What J.D. Vance has publicly said, that America has to start living. Que os Estados Unidos precisam começar a viver dentro das suas possibilidades. Então, é assim que eu vejo a questão das sanções contra o Paquistão. Não acho que eles estejam falando muito sério sobre isso, ou será algo bem leve. E eles sabem o quanto o Paquistão está ajudando, porque veja, para o Paquistão é muito importante cuidar do seu interesse nacional. E o interesse nacional do Paquistão está justamente com as outras 2 grandes potências, com a nova ordem mundial, com a China e também com a Rússia e, claro, com o Irã. Então o Paquistão sabe para onde quer ir e vemos que está seguindo nessa direção. Quanto a Trump, o Paquistão entende que os Estados Unidos são importantes, muito importantes, mas também entende que os Estados Unidos hoje são uma potência em forte declínio. E o vice-presidente aceita isso. Então, é assim que as coisas estão. Essa é a minha avaliação da situação. Bem, a sua avaliação e a de analistas sérios do mundo todo expressaram sentimentos muito parecidos, que Trump está simplesmente chorando, literalmente chorando no deserto, e que nada vai sair disso. E posso garantir que o Paquistão não vai fazer nada, urge de simplesmente rir disso. E outro ponto que eu gostaria de destacar, sabendo do que está acontecendo em Islamabad, é que a China jamais vai permitir que o Paquistão seja chantageado por Trump. Eu sei disso como um fato. Sabe, conhecimento direto, de primeira mão, de que a China, seja lá o que estiver acontecendo, e tenho certeza de que você concorda com isso, não está agindo de forma isolada. Is not happening in isolation. It's happening because this is Wang Yi's policy. Isso está acontecendo porque essa é a política de Wang Yi, que está sendo executada pelo Paquistão, por todos os setores da sociedade paquistanesa, por todos os setores da liderança paquistanesa. E a data de uma visita muito significativa do presidente do parlamento, Ghalibaf, e de Arakshi, que liderarão uma delegação de 21 pessoas a Islamabad, ainda está sendo confirmada.
A data pode ser anunciada já nos próximos 2 dias. E eles vão ter conversas sérias com toda a liderança civil, com a liderança militar, e essa relação só vai se fortalecer cada vez mais. Então, eu vejo isso como nada menos que o desfecho. Kirby, você vê isso de alguma outra forma? Do you see this in any other way? Oh, absolutely. See, after J.D. Vance statement Com certeza. Veja, depois da declaração de J.D. Vance, reconhecendo que essa realidade agora está chegando, de que o Império Americano terá que prescindir do dólar como moeda de reserva, o que significa que uma redução das suas capacidades, dos seus soldados, vai começar a acontecer nas suas bases pelo mundo todo. E é exatamente isso que já começou. Por exemplo, se você olhar para a Coreia do Sul, o presidente Trump disse publicamente: "Olha, aqueles caras não vieram. Os sul-coreanos não me ajudaram no Estreito de Hormuz. Por que eu coloquei 39 mil soldados lá?" Então, já há conversas de que Trump quer se encontrar com o presidente norte-coreano, com quem ele se reuniu em 2019. Mas veja, isso foi antecipado por Wang Yi. but see, that has been preempted by Wang Yi. Wang Yi has already reached south. He was Wang Yi já chegou à Coreia do Sul. and met the president Ele esteve lá ontem e se reuniu com o presidente sul-coreano. one of the things E certamente uma das coisas que ele discutiria é que já passou da hora de haver paz. Também deveria haver uma resolução da zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Veja, então, isso já está acontecendo. E se você olhar para a Europa novamente está enfrentando um grande problema. Eles têm um problema próprio, porque não é que os americanos tenham lavado totalmente as mãos da guerra na Ucrânia. Mas certamente querem que os europeus façam a maior parte do esforço, e eles estão fazendo isso. Veja, idealmente, o que os americanos procuram é isso. Ou melhor, era isso que ele tinha pensado e que fazia sentido quando começou seu segundo mandato. which was sensible when he started his second term. It was that your pivot, which is your Foi esse o seu redirecionamento. As capacidades militares, que de Clinton até Biden, foram todas levadas para o Indo-Pacífico. brought to the Indo-Pacific. Agora ele queria redirecioná-las para o Oceano Ártico. E também queria redirecionar o foco da Europa para o hemisfério ocidental. Porque o problema dos Estados Unidos hoje é que eles têm muita dificuldade para proteger o próprio quintal. É aí que está o problema. Se você olhar hoje para o hemisfério ocidental, as capacidades militares dos chineses e dos russos ali aumentaram muitas vezes. Novas tecnologias surgiram. Mísseis de cruzeiro hipersônicos surgiram. Surgiu o FOBS da China, o sistema de bombardeio orbital fracionado. China's FOB has come in, Fractional Orbital Bombardment System. Then of the 32 countries which are there in Então, dos 32 países que existem na América Latina, 22 aderiram à iniciativa Cinturão e Rota. that are not E os países que não fazem parte da iniciativa Cinturão e Rota, como o México e o Brasil, têm laços econômicos muito fortes com a China. E Trump está muito irritado com o Brasil por causa disso. Então, o ponto que estou destacando é que o Império Americano, basicamente, está em enormes dificuldades por causa dessa guerra equivocada em que se envolveu. E Trump, na minha avaliação, e essa também parece ser a avaliação de muitos analistas americanos, está simplesmente fazendo pose até que essas eleições de meio de mandato terminem primeiro. he wants this midterm elections to first get over. Because if you see the problems, even when we talk Porque se você olha para os problemas, mesmo quando falamos do bloqueio que ele impôs ao Irã, os americanos estão sofrendo mais dentro de casa por causa desse bloqueio. Os preços da gasolina subiram, a inflação vai subir, e tudo isso está afetando os Estados Unidos. E a própria aprovação dele caiu substancialmente. Então, há problemas para os Estados Unidos todos os dias, tanto internamente quanto no hemisfério ocidental. É nisso que eles precisam se concentrar agora. Em vez de, sabe, estarem espalhados pelo mundo todo. Aquela festa acabou. Aquele mundo acabou. É onde estamos, Zulfikar, na avaliação. that is where we are, Zulfikar, in my assessment. Absolutely. Not only your assessment, but Com certeza. Não é só a sua avaliação, mas a avaliação de todos os estudiosos que observam isso, que estudam isso profundamente como você, e que são altamente respeitados. E também a avaliação da minha perspectiva, que vem de pessoas com quem eu converso, que me honraram com informações que não estão disponíveis em outros lugares. Eu gostaria de apontar outro fato gritante, bem diante dos nossos olhos.
A reserva estratégica de petróleo está diminuindo, literalmente chegando ao fundo. E toda essa bobagem, essa pose, não importa o quanto ele faça pose, não importa o quanto ele pule para cima e para baixo, Trump não vai colocar uma gota de petróleo naquela reserva estratégica de petróleo, porque essa gota de petróleo não está vindo do Estreito de Hormuz. Então, basicamente, ele bloqueou a si mesmo. Na sua opinião, quanto tempo isso vai durar? Quero dizer, isso tem que acabar em questão de dias. It has to come to an end in days. Não, eu concordo com você. Na verdade, é disso que os analistas americanos estão falando, que as reservas de petróleo dos Estados Unidos, caíram para níveis de 1982 ou 83. E ele só tem reservas para cerca de 40 a 43 dias. Então veja, na guerra econômica que ele está tentando impor ao Irã, ele está sofrendo mais do que o Irã. Agora vou dar outro exemplo da estupidez do que eles estão tentando fazer. Quando digo eles, estou falando tanto do Irã quanto de Israel. Veja, recentemente isso foi uma notícia muito grande. You see, recently, this is a very big news. There's no doubt about it. Não há dúvida de que os Emirados Árabes Unidos anunciaram que não haverá transações comerciais nem financeiras com o Irã. Se você olhar o comércio em 2024, foi de 21 bilhões de dólares entre os dois países. E a forma como isso funcionava era absolutamente fantástica, porque as mercadorias chegavam a este porto dos Emirados Árabes Unidos, Jebel Ali. E a partir desse porto, em pequenos barcos, veja, elas costumavam seguir para o Irã. Então, as divisas de que o Irã precisava eram fornecidas daqui. Tudo isso estava funcionando muito bem. Agora, de repente, os Emirados Árabes Unidos dizem que 2 mísseis foram disparados pelos iranianos. Os iranianos, por sua vez, estão dizendo que isso é uma operação de bandeira falsa. Nós não fizemos isso. Então a questão é, quem fez isso? E por causa disso, vocês estão tomando medidas tão severas como as que os Emirados Árabes Unidos tomaram. Isso, obviamente, mostra que há a mão de Trump e Netanyahu nisso, que querem desintegrar o Conselho de Cooperação do Golfo. E um país que pode ser desintegrado facilmente são os Emirados Árabes Unidos. Veja, eles estão tentando todas essas coisas, mas isso não vai, de forma alguma, fazer os iranianos se desviarem de seu objetivo principal. E o objetivo principal é muito claro. As forças americanas têm que deixar a Ásia Ocidental. E não há como o Estreito de Hormuz agora ficar sob controle dos americanos ou permanecer livre. Não pode voltar a ser como era antes de 28 de fevereiro. Então é nessa posição que estamos. Além disso, Parvin, você sabe muito bem disso. Todas as bases que foram destruídas, quem vai reconstruí-las? E com que rapidez isso pode acontecer? Vamos supor por um instante que amanhã seja tomada a decisão de reconstruí-las. E quem vai pagar por isso? Não, concordo inteiramente com você. Na verdade, a primeira questão, a questão básica, é esta. Esses países vão permitir que os americanos reconstruam as bases? A resposta é não. Não, esse é o problema. Então, Bahrein, Bahrein, onde ficava o quartel-general da Quinta Frota. O que aconteceu no começo da guerra? A base logística deles, a base logística naval, foi totalmente bombardeada. E agora eles dependem de Diego Garcia. Agora veja, isso me leva a outro ponto interessante. Apesar de toda a conversa sobre o grande poder militar americano, a realidade é que nesta guerra que eles estão travando, e sejamos honestos, essa guerra durou, na verdade, de 28 de fevereiro a 8 de abril. Só isso. Essa foi a campanha aérea. Depois disso, tudo o que está acontecendo é encenação. Então, nesta guerra, os 2 teatros foram unificados. O comando central deles, de um único teatro, não foi capaz de lidar com a capacidade militar iraniana. Os 2 teatros de operações foram integrados, o Comando do Pacífico dos Estados Unidos e o CENTCOM, porque se vocês se lembram, o navio anfíbio deles veio de lá. Depois, os mísseis THAAD vieram do Comando do Pacífico,
Munições também vieram do Comando do Pacífico. E agora a base de Diego Garcia se tornou a base logística da Marinha Americana. Vejam, o Bahrein não está mais disponível para eles. Está completamente destruído. E é exatamente por isso que houve problemas no Abraham Lincoln, o USS Abraham Lincoln, o porta-aviões. Agora, quando você olha para todo esse cenário, fica muito claro que todo esse bloqueio naval dos Estados Unidos é, na verdade, uma grande vulnerabilidade. Is actually a big vulnerability Com certeza. because as far as blockade is Porque, concerned, no que diz respeito a um bloqueio, isso é um ato de guerra. Então, quando os iranianos dizem que agora vão agir de forma agressiva, saindo de uma estratégia defensiva para uma estratégia ofensiva, depois da reestruturação militar que fizeram, do que estão falando? what are they talking about? Estão falando de todas essas capacidades dos americanos que estão espalhadas pelo Mediterrâneo e que impuseram um bloqueio naval em torno do Estreito de Hormuz. É disso que estão falando. Eles falam abertamente sobre cabos submarinos que podem destruí-los. Vamos cortar os cabos submarinos para atravessar o Estreito de Hormuz. Cut the subsea cables to go through the Strait of Hormuz. So Zulfikar, the point is very simple. Então, Zulfikar, a questão é muito simples. Qualquer pessoa que ligue os pontos vê com muita clareza que os Estados Unidos se colocaram numa situação muito difícil. E por que se colocaram nessa situação? Por uma razão simples. Não foi feita nenhuma avaliação da guerra. E como não foi feita nenhuma avaliação da guerra, os estoques militares não foram verificados. Então, apesar de toda a conversa que os americanos têm em seus centros de estudos sobre, sabe, se preparar para uma guerra do século XXI contra os chineses, o fato é que eles mal conseguem conduzir uma guerra do século XX. Eles estão muito atrás da China. Então é onde estamos. So that is where we are. Well, Praveen, I could talk to you for another hour, maybe 2 hours. Bem, Praveen, eu poderia conversar com você por mais 1 hora, talvez 2. Você torna as coisas tão fáceis de entender, tão completamente claras para qualquer pessoa compreender a realidade do absoluto desespero do Sr. Trump, da completa falta de qualquer planejamento. Não houve plano A, quanto mais plano B. Mas vamos deixar isso para a próxima vez. Espero que nada catastrófico aconteça até lá. Mas eu agradeço profundamente por você ter reservado seu tempo para voltar aqui mais uma vez, mesmo já tendo vindo antes para falar sobre algo de grande importância que estava acontecendo. Então, muito, muito obrigado. É uma grande honra ter você aqui. So thank you very, very much. We are deeply honored to have you here. It's a very privileged voice. I can assure you people. É uma voz muito privilegiada. Posso garantir, pessoas dos círculos de tomada de decisão, de onde obtenho muitas das minhas informações, ouvem nosso podcast, ouvem a sua voz e sempre querem que eu agradeça a você por isso. Então eu agradeço a elas. Obrigado, em nome delas. Nós agradecemos. E a vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado pelo apoio. Se vocês gostam do que estamos dizendo, por gentileza, cliquem nos botões de curtir e de se inscrever. Por favor, acessem o Substack e se tornem membros pagantes. Vamos entregar isso na caixa de entrada de vocês e isso vai nos dar um pouco de apoio. Então, muito obrigado. A palavra final é sua. So thank you very much. Final word to you, Praveen. No, precisely. I mean, what you have said and you rounded Não, it up. exatamente. Quero dizer o que você disse, e você resumiu muito bem. É aí que estamos. Na verdade, ele não tem opção nenhuma e vai ter que voltar. E as únicas pessoas que podem ajudá-lo nisso são o Paquistão e o chefe do exército paquistanês. Essa é a única opção que ele tem agora. Ele volta agora ou volta depois das eleições de meio de mandato? Isso ele tem que decidir. Porque o Irã está enfrentando muitos problemas. Mas lembre-se também de que o Irã está se livrando de sua ameaça existencial. E o Irã ganhou muito nesta guerra. Ganhos enormes, enormes. E os iranianos estão cientes disso, do que ganharam. And the Iranians are aware of that, what they have gained. E eles estão dispostos a pagar o preço. Oh, absolutely. I mean, they in any case have Ah, com certeza. De qualquer forma, eles vêm pagando o preço desde que as sanções começaram, em 1979. E têm pago um preço muito alto, não há dúvida disso. Então estão sofrendo muito, mas estão reagindo, porque é isso que o Irã é. because that is what Iran is. Sim, muito obrigado, Parveen. Siwad Belwit. Thank you. Yours. É um grande prazer falar com você, Parveen. Praveen.
Muito obrigada. शुक्रिया आपका